Diego, o que eu tenho ouvido assim, são dois grupos ali em torno do Lula, tem duas avaliações que são diferentes em volta do presidente. Uma que é que ele tem que ir para o ataque, explorar. Olha, o Jair Bolsonaro é um chorão, um fujão, ele tenta de todas as formas evitar a justiça, fica brigando, não aceita. Enquanto eu fui lá, bati de frente e fui para a cadeia, fiquei 580 dias preso. Então, esse embate entre a fragilidade, o que seria a fragilidade do Jair Bolsonaro versus a força que ele teve para lutar contra o processo da Lava Jato. Uma outra ala acha que o Lula não tem que se manifestar, não tem que se envolver, porque não é um assunto de chefe de Estado, de presidente da República. Então, que ele não tem que ficar se metendo em situação de Jair Bolsonaro judiciário, porque não é uma área não está ali na área do escopo, nas funções do escopo do governo federal. Agora, o que chama atenção para mim nisso tudo é essa questão do lawfare, da perseguição, do uso do judiciário para perseguir para fazer uma perseguição política. Esse discurso que o Jair Bolsonaro tem encampado é o mesmo que o Lula encampou na Lava Jato. Então, quando a gente olha para trás, a gente pensa em 10 anos atrás, o que a gente mais ouvia do então advogado do Lula, que era o Cristiano Zanin, era essa questão justamente do lawfare. O Lula está sendo vítima de um sistema jurídico que está usando instrumentos legais para perseguir um político. E isso não está certo. É o mesmo discurso que o Jair Bolsonaro tem agora, Diego. E no mesmo evento em Minas Gerais, o presidente Lula disse que as razões apontadas por Donald Trump para impor tarifas de 50% ao Brasil são baseadas em mentiras, mas que o país está disposto a negociar caso o norte-americano deseje. Então, eu fiquei pensando, o que fazer? Ele não quer conversar. Se ele quisesse conversar, ele pegava o telefone e me ligava. Então, o que acontece? Ele nos deu até o dia 1º. Se nós não dermos a resposta dia 1º, ele vai taxar o nosso comércio em 50%. Vou contar uma coisa para vocês. Eu não sou mineiro, mas eu sou bom de truco. E se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Joga truco, Couto? Não, eu não jogo não, mas me informei aí, se vai tomar um 6, quer dizer que o Lula dobraria a aposta. Se o Trump trucasse, o Lula dobraria a aposta, né? Ele está no piloto automático do candidato, né? E o Trump levantou a bola para ele, né? Lula estava com dificuldades nas pesquisas e tal, agora essa aliança Trump-Bolsonaro, ele está com a corda toda. Agora, o problema é o seguinte, é o que vai acontecer depois do dia 1º de agosto. Até lá ele pode adotar essa Então, tática, eu fiquei pensando... Opa, pode continuar, desculpa, vai lá, Couto. É uma tática eleitoral há 1 ano da eleição. A eleição está muito longe, né? Mais de 1 ano. E os problemas que o Brasil vai enfrentar a partir de sexta-feira, né, dia 1º de agosto, vai depender disso, de como a economia vai sofrer com essas tarifas e como o Brasil vai tentar diminuir os prejuízos, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já está tomando várias providências para tentar auxiliar as empresas afetadas, porque não adianta só a gente ficar reclamando do Trump, tem que tomar providências para minimizar os efeitos desse tarifaço aqui no Brasil para as empresas, para os trabalhadores e para os consumidores. O negócio, Letícia, é que como é que senta numa mesa de negociação quando uma das exigências do outro lado é uma chantagem, né, política e que nem diz respeito ao governo, né, ao poder executivo, diz respeito ao judiciário? Diego, eu jogo truco, eu gosto muito de truco, joguei muito na faculdade, inclusive, e é difícil você conseguir blefar com os Estados Unidos, né? Então, até para você continuar ali na escalada, é muito difícil, porque a gente não tem tamanho suficiente para isso. Então, o que eu tenho entendido, inclusive pelas conversas que eu tenho aqui em Brasília, pelo que eu tenho visto dos posicionamentos públicos dos integrantes do governo, a gente tem que manter uma retórica, principalmente o presidente da República, então Lula chegar e colocar a situação desse jeito e falar para a população, ele está dentro do papel dele como líder político. Agora, na ponta do lápis ali, sentar o que fazer, como é que a gente vai sancionar os Estados Unidos, como é que a gente vai, inclusive, aplicar a lei de reciprocidade econômica,
aí são outros 500, porque é realmente muito difícil para o governo escolher, usar algum instrumento, ainda mais neste momento, para querer devolver, querer pedir um 6, querer subir para 9 contra os Estados Unidos. Nosso tamanho não é compatível com uma briga desse nível. Então, a solução que eu tenho visto e que eu tenho ouvido aqui em Brasília é: nós vamos procurar colocar medidas internas para, por exemplo, socorrer os produtores, socorrer o agronegócio, socorrer o pessoal da indústria que vai ser afetado por esse tarifaço, mas com medidas internas e não externas, que a questão da guerra ela fica na retórica, da briga política, de subir no palanque e usar, beleza, faz parte do jogo político, mas que na hora de fechar a conta da matemática vai ter que ser aqui dentro para a gente conseguir resolver isso, Diego. Couto, nessa questão toda de negociação, né, tem esse impasse, porque, por exemplo, com os outros países, eram questões econômicas apenas. Em relação ao Brasil, tem essa chantagem política também. Isso que é o mais grave, né, Diego? Porque aí é muito difícil você conversar com um absurdo, né, que o Trump está fazendo. E o governo não tem nada a ver com o julgamento do Jair Bolsonaro. É uma questão da justiça. E o governo não pode intervir nisso, né? E tem a questão da soberania nacional. O que o Trump tem que se meter num processo judicial no Brasil? Quer dizer, aí fica difícil. Além do que, nós não temos interlocutores dos Estados Unidos. Esse é o fato, desde o início do governo Trump, não há nenhum tipo de relação. Nós temos uma embaixadora nos Estados Unidos, mas ele não tem embaixador aqui no Brasil. Até agora, quer dizer, desde que se começou a falar em tarifas, nós fizemos muitas reuniões aqui com o vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Com os setores da indústria, mais de 20 reuniões e tudo, mas tudo aqui dentro. Não houve, para negociar tem que ter o outro lado, né? Como na guerra, tem que ter pelo menos dois lados. E nós não vimos isso até agora, porque o que se sabe é que ninguém pode negociar em nome do governo americano, só a Casa Branca, ou seja, só o Trump, né? Então está tudo emperrado. A gente não sabe o que vai acontecer a partir do dia 1º. O que pensam os governadores? O do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSD, disse hoje em entrevista ao All News Primeira Edição que a articulação feita por Bolsonaro e pelo filho dele, Eduardo, nos Estados Unidos, a favor do tarifaço do Trump, é condenável. Vamos ver. O que a família Bolsonaro aqui, né, incluído o ex-presidente e o deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, fizeram em relação à articulação para a imposição dessas tarifas é absolutamente imperdoável, né? Colocar o país para ter um sacrifício enorme das empresas e dos empregos em função de um interesse pessoal não pode ser admitido. Letícia, os governadores têm falado, alguns deles, né? O governador de São Paulo tem se mantido ali em cima do muro, né? Porque ele não pode também criticar muito a ação do Eduardo Bolsonaro, porque quer se candidatar em 2026. Por outro lado, o estado de São Paulo vai ser um dos mais prejudicados caso as tarifas sejam impostas pelos Estados Unidos. E agora fica uma situação que a família Bolsonaro criou, que é uma crise, uma bomba jogada no colo dos governadores também, não é uma questão só do governo federal. Eu entendo que, em última instância, para quem um pouco vai olhar e vai falar, vai cobrar, principalmente com o passar do tempo, vai ser do governo federal, porque o presidente é aquela figura que acha que pode resolver tudo, sempre que tem que ser o responsável por resolver os problemas do país. Mas os governadores, eles vão sentir muito, e são vários, porque realmente o tarifaço pode provocar uma crise em alguns setores, por exemplo, como você colocou agora, no interior de São Paulo, no sul do país, o Espírito Santo também vai sofrer. O que esses governadores eles vão olhar para a população e vão falar o quê? Se o pessoal começar a ser demitido, se as fábricas tiverem que diminuir a produção, a gente não sabe o tamanho do efeito que vai ter esse tarifaço, se é que ele vai continuar em 50%, porque pode ser que em algum momento ele caia, mas também pode ser que amanhã o presidente resolva aumentar. Não, cansei de 50%, agora eu vou dobrar, vai ser 100%, ou vou deixar em 75% quanto o Brasil, porque está sendo como a gente tem colocado, e a gente tem visto uma coisa muito aleatória. Então, a gente não sabe que efeito que esse número novo que surgiu no dia 9 de julho, dos 50%, que isso vai ter
para a população, para o bem-estar da população, para o poder de compra e para os empregos nos estados. E todos esses governadores, inclusive alguns que são aliados, que já foram aliados da família Bolsonaro, eles vão ter que responder, vão ter que dar satisfação, vão ter que encontrar soluções internas para poder falar e para poder sobreviver para 2026. Mas também não adianta só olhar para 2026. Porque, sim, daqui a um ano a gente vai ter uma campanha eleitoral começando, só que tem que sobreviver até lá. Se você não conseguir resolver 2025, você não vai chegar em 2026. E São Paulo, o Tarcísio vai ter que sair de cima do muro, vai ter que tomar algum posicionamento mais lá ou mais cá em algum momento. Quando ele começou a se posicionar a favor da família Bolsonaro, a favor do Jair, a gente viu que teve todo um revertério, um racha ali com o Eduardo. Então, vamos ver os desdobramentos disso tudo e os efeitos nos próximos meses, Diego.